Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Olá, internautas, estamos diretamente do 4º pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé e nós acompanhamos aí, parte do trabalho do Corpo de Bombeiros na região e sabemos que o Corpo de Bombeiros não atende somente Guaxupé. Então a gente vê muitas pessoas que não entendem, que não sabem como funciona o Corpo de Bombeiros, quantos bombeiros trabalham, porque tem que ficar 24 horas de plantão, E tem a equipe de salvamento e tem também a equipe que tem que fazer aí em caso de incêndio e outros tipos de resgate. Então não é só incêndio. O fato principal é que, devido à grande quantidade de incêndios que está ocorrendo em toda a região, o tenente já mandou um vídeo pra gente, nós publicamos aí na MacGyver TV o vídeo explicando, orientando, mas mesmo assim nós viemos para tirar mais dúvidas. Então eu vou conversar com o Ribeiro e o Ribeiro vai passar mais informações pra gente relacionadas às perguntas que eu vou fazer para ele, É para tirar totalmente a dúvida, para que a população não fale, o bombeiro eu chamei e não veio, ou o bombeiro não atendeu. Não, não é. Nós vamos explicar corretamente para deixar bem claro para a população como que funciona, tá certo? Sargento Ribeiro, seja bem-vindo à MacGyver TV. Um ponto aí bastante interessante é o seguinte, gente, olha só, vocês estão vendo aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, a viatura de resgate, ali tem outra viatura, olha, cada viatura é utilizada para um tipo de socorro. Aqui, olha, em caso de acidente, os bombeiros utilizam esta viatura. Incêndio, outros tipos aí de salvamento, utilizam esse e também aquele outro lá, tudo depende. Tem o carro também, para poder chegar mais rápido aí, do que os veículos mais pesados. Sargento Ribeiro, seja bem-vindo à MacGyver TV. Com relação ao caminhão, quantos litros de água esse caminhão do Corpo de Bombeiros carrega? Olá, MacGyver, olá, internautas. Nosso caminhão é disponível para Guaxupé leva 10 mil litros de água na bomba dele, a capacidade máxima de enchimento dele. 10 mil litros d'água. Num incêndio, por exemplo, quantos minutos vai para acabar essa água? Se ele for acionado na capacidade máxima dele, em torno de 7 a 10 minutos, ele vai estar praticamente vazio. De 7 a 10 minutos. Gente, um caminhão pesado desse aqui, o deslocamento de caminhão carregado, eu tenho caminhão também, eu trabalho com caminhão também. O deslocamento de um caminhão desse não é a mesma coisa que você ir de carro. Então, dependendo da distância que está um incêndio, o caminhão não vai conseguir chegar na hora. E hoje também tem muita gente que vê a viatura, tanto dos bombeiros quanto do SAMU, e não sai da frente. É outra coisa insuportável. Dá vontade da gente mesmo ir lá e dar um safanão no caboclo e falar, sai da frente que eles precisam passar. Tem prioridade, gente. Viu o bombeiro, viu o SAMU, viu um acidente, não pare na pista porque é arriscado acidente. Passa, vai embora, deixa eles andarem, Esse caminhão, ele demora quanto tempo hoje para abastecer ele, visto que Guaxupé tem 14, 14 hidrante também não é suficiente, porque dependendo de onde o caminhão está, ele demora para chegar até um determinado ponto, Quanto tempo vai para encher um caminhão desse? Se o hidrante estiver em plenas condição de funcionamento da pressão e vazão, em torno de 15 minutos para poder encher os 10 mil litros d'água do caminhão. Tem o deslocamento também, Ribeiro? O pessoal às vezes fala assim, é 10 minutos, 15 minutos para encher, só que dependendo da distância que ele tiver, ele demora meia hora para chegar. Esse caminhão não anda igual o carro, gente. Demora, então tem que o deslocamento de volta, retorno carregado, Como nós acompanhamos vários incêndios. Hoje, quantos bombeiros atendem aí no geral
vamos supor, está tendo um incêndio e precisa dos bombeiros. Qual que é a capacidade de bombeiros hoje que é disponível 24 horas, né? Por turno, né? Que a gente fala por turno é assim. Se precisar agora, quantos bombeiros tem, Ribeiro? Em média, 4 bombeiros de plantão, no plantão de 24 horas, para estar atendendo essa demanda em Guaxupé e mais 7 cidades da região. Guaxupé e mais 7 cidades da região. Tá vendo, pessoal? Para entender, são 4 bombeiros. Teve um incêndio, vai os 4 bombeiros, e aí? Vai ter um acidente, quem que vai de ambulância? Quem que vai levar a ambulância? Eles estão se dobrando aqui, redobrando para dar conta de toda a demanda, né? Quantos atendimentos foram de incêndio nos últimos dias aí? Nós estamos nos 17 dias de setembro, até agora apenas as ocorrências de incêndios, né, registradas pelo Corpo de Bombeiros, foram 43 ocorrências, 13 a mais do que o mesmo período do ano todo, aliás, do mês todo de agosto do mês passado. Eu vi aí que em um dia foram vários focos, né? Pegou fogo na Pratinha, né? Entre a Pratinha, Beguatinga e São Pedro da União no mesmo dia. Pegou fogo aqui no Parque Industrial, né? Foi no mesmo dia. No dia anterior, nós acompanhamos ali a BR-491 também, incêndio do Moçambo, gente, até aqui na Fazenda Máquina, é chão demais da conta. Eu estava gravando lá, o incêndio estava, para quem vai para Muzambinho, do lado esquerdo da pista, nós vimos fagulhas passando pelo ar e de repente começou o incêndio do lado direito também. Essa pequena fagulha que o vento levanta, ela provoca mais incêndio. Certamente. Com esse tempo seco, qualquer fagulhazinha já é o ponto de ignição para provocar uma catástrofe como a que foi vista, né? Não se tornou uma tragédia maior, porque graças a Deus nenhuma vida se perdeu, como foi a ocorrência que nós vimos recentemente do depósito de reciclagem, que provavelmente se originou do incêndio às margens da BR-491. Lá era um barranco e o fogo pegou lá em cima do barranco do lado direito e a gente viu que não tinha ninguém ali. Os bombeiros estavam trabalhando do outro lado da pista, ou seja, mesmo que eles passam a máquina e limpa, o fogo pode pular então também. Com certeza. Varia muito de acordo com a vegetação ao entorno e com o vento, a direção do vento. Às vezes a fagulha ela pode ser lançada até 1 quilômetro de distância, dependendo da velocidade do vento e do tipo de combustível que está sendo queimado. A pessoa que fuma, está dirigindo na rodovia, ela acabou de fumar ali, jogou a bituca de cigarro acesa, ela pode provocar um incêndio? Certamente. Com esse tempo seco, com a umidade baixíssima do ar, como nós estamos vivendo nesses últimos dias, qualquer fonte de ignição, qualquer fonte de calor pode desencadear um incêndio e se tornar uma tragédia sem precedentes, como a gente tem visto em outras localidades por aí. Guaxupé, graças a Deus, nós não tivemos ainda uma ocorrência de grande vulto que resultasse numa tragédia humana, graças à ação exatamente dos bombeiros que têm se desdobrado no atendimento à população, inclusive com o pessoal que está de folga, o pessoal da parte administrativa, para poder suprir essa demanda. Qual que é a orientação então para quem fuma, que está no veículo fumando e joga lá a bira de cigarro, né? Qual que é a orientação para ele? Como que ele deve proceder para apagar esse cigarro e não causar aí um incêndio às margens da rodovia e poder aí queimar uma casa, uma empresa, como aconteceu aí aqui em Guaxupé? Primeiramente a gente orienta que tome todo o cuidado ao se fumar no interior de veículos, né? Haja vistas que praticamente todo o interior do veículo também é feito de material combustível. Um desequilíbrio, essa ponta de cigarro que cai dentro do carro pode provocar um acidente, até desviando a atenção da pessoa no momento em que estiver fumando ali. Mas se não tiver outra opção e for fazer o uso do hábito de fumar dentro do veículo, que use os cinzeiros próprios dos veículos que tiverem, e se não tiverem, quando for sair para viajar, para pegar a estrada, já leve um recipiente como uma latinha de refrigerante vazia, por exemplo, para que seja descartado dentro desse local seguro essas bitucas, né, os toquinhos de cigarro, para que não provoque um incêndio, para que não venha a fazer mal para o meio ambiente, né, para danificar meio ambiente, propriedades e ameaçar até vidas alheias, como é o caso dos incêndios à beira das rodovias, que certamente provocam acidentes. Ô Ribeiro, por exemplo, você falou 4 bombeiros aí, né? Para trabalhar, para atender toda a cidade de Guaxupé. Gente, Guaxupé antes não tinha bombeiro, não tinha SAMU. Eu sofri um acidente na época, graças ao Siqueira, vocês conhecem o bombeiro civil Siqueira, né? Ele fez o resgate
correto, né? Meu, na época, eu tive 7 fraturas e devido a isso eu sobrevivi. Então, antes não tinha bombeiro, não tinha o SAMU, o risco era muito grande aí, né, para a pessoa que sofria acidente de morte, como aconteceu com várias pessoas aí que nós acompanhamos, né, de ambulâncias sem preparo aí, aqueles Fiat Uno furgão servindo de ambulância, indo com pessoas com as pernas para fora. Hoje há um resgate. 4 bombeiros saiu para um incêndio, ocorreu um acidente ou uma família precisa estar com alguém infartando alguma coisa, não vai ter o socorro. Dificilmente. Nós temos contato com o apoio do pessoal que está de folga, nós temos contato com o apoio do pessoal que trabalha na parte administrativa, que são 2 bombeiros também. Nós temos nos valido, né, de setores públicos e privados da comunidade de Guaxupé para nos auxiliar, e mesmo assim muitas vezes a demanda não será suficiente para dar o atendimento. Então a pessoa que, quando ela se propõe a provocar um incêndio, quando ela inadvertidamente, seja ele criminoso ou seja ele não intencional, ela provoca um incêndio, ela está desviando recursos para aquele local que poderia ser utilizados em outras áreas. Para salvar uma vida. Exatamente. E pode ser que ela também está colocando vidas ali próximo a onde ela botou fogo em risco. Inclusive a dela própria, se esse incêndio adquirir uma proporção que suplanta o controle, né, que fuja do controle humano. O incêndio hoje ele é crime. Sim. Qual que é a penalidade? O que, por exemplo, a pessoa que, se ela for identificada, como que é o procedimento? Que eu já acompanhei, eu já fiz uma matéria que eu acho que inclusive foi vocês mesmos que fizeram uma apreensão próximo ao Parque de Exposições. Uma apreensão não, uma prisão, prenderam uma pessoa queimando lá os terrenos em um loteamento. O que acontece com essa pessoa? Bom, nós temos a tipificação criminal desse tipo de ação, né, na nossa Lei de Crimes Ambientais 9.605, e a partir do artigo 38 ela vai tratar das responsabilidades, das penalidades que a pessoa que degrada o meio ambiente está sujeita, inclusive ao crime de incendiarismo, de provocar incêndio, como está previsto no artigo 42 e o 54 da referida lei, por exemplo. As penas elas podem variar de detenção a multas e, inclusive, a pessoa ser responsabilizada por homicídio doloso ou culposo de acordo com o resultado da ação que encaminhou esse incêndio. Bom, eu acho que eu tirei todas as dúvidas que o pessoal pergunta para a gente na rua. Considerações finais aí, Ribeiro. É só lembrando a população que a mesma equipe que sobe num caminhão para combater o incêndio é a mesma equipe que vai estar na viatura de resgate, na viatura de salvamento, na viatura de vistoria e prevenção, para poder atender as outras demandas, as outras ocorrências. Então, antes da pessoa tomar uma atitude dessas, né, de querer limpar o terreno com fogo, de achar que uma fogueirinha à toa não vai ter significância, não vai ter relevância, de achar que soltar um balão não vai atingir em nada a população, que pense nesses momentos difíceis, que enquanto o bombeiro está atendendo uma ocorrência que poderia ter sido evitada, a que não pôde ser evitada, às vezes deixa de ser atendida por falta de recurso no momento. E não é por incapacidade do bombeiro, não é porque o bombeiro não quer atender. Todas as vezes que as viaturas estão disponíveis, como são raras as vezes que a gente está vendo aqui no quartel agora, o atendimento vai ser feito, o atendimento vai ser oferecido. Então, se a pessoa liga para cá e nós dizemos que nós estamos empenhados em outra ocorrência, nós trabalhamos por prioridades. Assim como as ocorrências vão acontecendo, a gente vai atendendo. E a gente não pode deixar de atender uma ocorrência para deslocar para outra. A gente tem que resolver uma para depois ir para outra. Então, que pensem bastante nas atitudes, denunciem, já sabem que é crime, ligue na polícia Militar, Polícia Ambiental, no Corpo de Bombeiros, faça a denúncia se presenciar, porque a próxima vida que pode estar em risco é a sua. É isso aí, internautas. Espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas dos internautas, várias pessoas aí perguntando a respeito, né? Então tá aí para vocês entenderem como é o funcionamento do Corpo de Bombeiros antes de criticar. Tá? Eu tenho empresa, eu pago a taxa dos bombeiros e para mim, né, se não fosse o Siqueira lá, agradecer o Siqueira quando eu sofri o acidente, gente, eu também hoje poderia não estar andando, né? Se o socorro fosse feito de qualquer jeito. Então, gente, vamos agradecer o que era antes e o que é hoje. É muito mimimi, muita gente reclamando de coisas à toa. Mas vamos ver primeiro como que é o procedimento para depois fazer o mimimi de vocês aí, tá certo? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, tem que saber se pôr no lugar da outra pessoa antes de falar besteira.
Entender, saber por quê. Não é só sair falando, não. Tá certo? É isso aí. Continue conectados que eu volto a qualquer momento aí com novas informações para vocês. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do governo estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19.